das coisas. Isso foi o que ele disse, né? Toda hora ele inventava uma desculpa. E aí ficou para me divertir. Se vocês entrarem, vocês que estão aí no meu canal, a hora que terminar de assistir o vídeo ou agora, dá um pause, abre uma página nova, digita aí Gaiola V8 302 ou Gaiola V8 borrachão. Aí tem um vídeo que eu tava na garagem de casa. Vocês vão ver a gaiola que eu fiz. Minha avó que me ajudou a soldar ela. Eu fiz ela em 29 dias úteis. Prendeu. Ficou, parece que tá dando certo. O pior é que tá só limpando aqui e já foi o suficiente. O bom é que o Mercado Car fica aberto até de noite. É capaz de eu cismar eu ir lá comprar isso aqui. Porque a ansiedade é enorme, né? A gente quer ver pronto. Começa a mexer, tem que ir até o fim. Quem sabe eu não monto outra gaiola com o motor desse carro? O 292 que eu tirei daqui. Ia ser louco. Bom, pelo menos eu já aprendi 3 aqui, 4 aqui. Eu preciso fazer o furo da peça que prende o radiador. Caramba, que legal os detalhes. Vão deixando eu bem feliz. Bota feliz nisso. Eu prendo aqui. Prendo aqui. Esse álbum que eu estou ouvindo do Iron Maiden é o Power Slave. É muito legal, um dos álbuns que eu mais gosto. Eu não sou metaleiro, mas adoro um rock. Para ouvir em casa, ouvir no trabalho, ouvir no rolê de carro. Geralmente aqui na oficina eu não ponho música muito agitada quando eu estou trabalhando, para não cansar a cabeça, porque cansa a cabeça, cansa a mente. E já não basta o trabalho da gente, no geral, cansar, né? Os problemas do dia a dia. Que apesar de eu fazer o que eu gosto, tem hora que cansa. Às vezes toma canseira de motoboy, toma canseira de vendedor, toma canseira com peça de má qualidade, toma canseira com retífica, toma canseira com retífica, aí toma canseira com inquilino, aí toma canseira com retífica e de retífica.
incrível que assim, a gente está na cidade mais foda assim, no sentido de aqui tem tudo. São Paulo. E ainda assim é difícil encontrar profissional que te atende bem, que seja honesto. A gente tá no meio de um monte de bandido, um monte. Não é só na política que tá a bandidagem. A real é que isso tudo depende da gente também. Esse ano, começando no final do ano passado, esse ano eu tive bastante problema com... Na verdade começou no ano passado, né? Eu tive problema com 2 retíficas lá de Mauá e me deram um prejuízo assim enorme. Tanto fazendo serviço numa coisa que era para fazer na outra, sabe? Inverteram serviços, mataram 4 cabeçotes meu de Dodge. As 2 retíficas são sócias. E prazo, retorno ao cliente, tanto WhatsApp, telefone. E assim, ainda bem que eu achei outra retífica para trabalhar nos cabeçotes e bloco. Bloco eu nunca tive tanto problema. O máximo que eu tive de problema com bloco em retífica foi de colocarem folga na hora de usinarem o cilindro com pistão. Folga menor do que o que eu ou o fabricante exigia. E aí deu para voltar e ajustar e aumentar a folga. E esse é o tipo de erro absolutamente aceitável. O que não é aceitável é você ligar para a retífica depois que você descobriu o problema, usando ferramenta para medir, e eles se negarem a assumir que está errado, falar que é a minha ferramenta, que eu que não estou medindo. E aconteceu isso esse mês. Aí eu mandei de volta para eles pegaram. Fui conferir o serviço e estava lá o problema de novo. Menos pior, mas estava. Fizeram um baita de um doce para pegar de novo. E eu disse que eu avisei eles. Eu vou passar na retífica a diesel do meu professor do Senai e lá ele vai olhar e medir e conferir a minha ferramenta e o meu método de medir e o serviço que foi feito. E eu estava certo. E aí eu não quis voltar na retífica e bater de frente, porque é Mauá, dá 56 km daqui lá. O que eu fiz? Cheguei no meu professor, ele não faz bloco V8, só faz motores em linha. Então eu estava com um V8 com 6 cilindros. E os 6 cilindros estava dando 2 centésimos de folga entre pistão e cilindro. E na cabeça do pistão o fabricante pede 3 centésimos, mínimo. Pede 3 centésimos. E eu tinha pedido pro cara da retífica que eu queria de 5 a 6, se eu não me engano. E
Se o cara entrega com 5, 4,5, legal. Entregou com 3, com 2 embaixo. Qualquer esquentadinha, o pistão já agarra e prende no cilindro, arranha cilindro, arranha pistão, acaba com tudo. Tem que ter essa folga, e uma folga determinada para cada motor, para cada utilização de motor, uma folga para cada tipo de material ou fabricante de pistão, porque assim, o pistão de alumínio, ele tem um coeficiente de dilatação maior do que o bloco que é de ferro. Então a gente monta uma folga, por exemplo, 4 centésimos de milímetro entre a saia do pistão e o cilindro do bloco, para quando o motor esquentar e chegar na temperatura ideal de funcionamento, o pistão diminua essa folga um pouco por conta desse coeficiente de dilatação que o pistão tem, maior do que o coeficiente de dilatação do bloco. Então diminui a folga. Se o cara monta muito justo, por exemplo, 2 centésimos, um motor de Opala, que tem um diâmetro de 3 polegadas 7/8, dá mais ou menos 98 milímetros, ponto 4, 98.3, mais ou menos isso. Depende se é standard, se é 0,20, se é 0,50, né? Se é 1 milímetro. Se você monta com 2, a hora que o motor esquentasse na temperatura ideal, ou pega uma subida e dá uma forçadinha que o motor esquenta mais, o pistão dilata mais e ele engripa no bloco. E por isso que eu peço determinadas folgas para cada tipo de motor. 302, por exemplo, o fabricante pede mínimo, no manual, mínimo 4,5 centésimos, máximo 6,5, padrão original de fábrica. Eu peço sempre de 5 a 6, nunca 4,5, porque o 302, principalmente para Maverick, se o radiador for pequeno, qualquer coisinha ele esquenta. Se ele ferver, já era, perde o motor novo. E geralmente o motor novo, V8, o cara espera aí 4 meses, 3, 6, 8, depende do projeto. O cara que pega o carro, o dono, tá ansioso, quer meter o pé, quer acelerar, e o motor nem amaciou. Então você imagina se tiver com a folga justa. Então tudo isso conta na hora de definir qual é a folga que vai ser montado. Por exemplo, esse motor aqui 351, eu uso pistão forjado, e ele é 12 ou 14, eu não me lembro agora, faz um tempo que eu montei. Quando eu pedi para o saldo da retífica Retiforte, lá da Travessa da QPC, que é muito boa, quando eu pedi para ele fazer esse bloco, isso deve ter 3 ou 4 anos, acho que uns 4 anos. Eu não lembro, deve ter sido 12 ou 14 de folga. Quando liga ele frio, a saia até bate. Se acelera assim, na hora que você tira a mão do acelerador, o pistão volta, clac, 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 dá para ouvir. E a hora que esquenta, o coeficiente de dilatação do forjado é maior do que o normal, por isso essa folga é excessiva. Então ele compensa e para de bater. Meu Voyager era assim. Os motores AP original de fábrica é 2,5 centésimos de milímetro de folga entre saia de pistão e cilindro. Isso perante fabricante Volkswagen. Quando a gente monta turbo e não é forjado o pistão original, eu pedia de 5 a 6 de folga. Quando era forjado, depende do fabricante, eu usava Yapel, eu montava com 8 a 9 de folga. Se for um Ross, é mais. Então, assim, varia do fabricante, da utilidade, de quanto de pressão de turbo você vai usar. Se você põe mais pressão de turbo, ele vem mais potência, vem mais temperatura e vem mais dilatação. Então, tudo isso interfere na folga que vai ser montado. Bom, a maioria dos mecânicos não tem ferramenta para isso, 90% não tem ferramenta para medir. Basicamente são duas ferramentas para medir a folga de cilindro entre cilindro e pistão. O micrômetro externo, que mede o diâmetro externo do pistão, e o micrômetro interno, que mede o cilindro. Você pega o micrômetro externo, mede o diâmetro externo do pistão, trava a ferramenta. Você vai pegar o micrômetro interno, que o pessoal chama de súbito, coloca ele dentro do micrômetro externo, você vai achar a distância mínima que ele marcar no ponteiro, então aí o relógio ele anda. Você vai regular até ficar no zero, trava, aí você vai pegar ele que está com a medida do micrômetro externo, que é a mesma medida externa do pistão, você coloca dentro do cilindro
e ver a diferença que ele vai estar dando. Essa diferença é a folga que vai ficar. Se eu não esquecer, se eu tiver com um saco, daqui a pouco eu pego um pistão, um bloco e meço para vocês darem uma olhada, tá bom? Minissérie Galaxy, né? Então o foco é o Galaxy, mas é isso aí. E a retífica montou com pouquíssima folga, e aí eu não ia montar o motor daquele jeito. Simplesmente a resposta deles foi assim: a gente montou certo, e tá certo. E não me responderam mais, e azar o meu. Eu cheguei na retífica, aí ontem eu combinei com meus 2 clientes o motor V8, que é o Valci, o menino estava aqui ontem, que foi o que pintou esse Galaxy. Eu estou montando um V8 para pôr no Maverick dele, que atualmente é 6 cilindros, original. E o Diego, que é um amigo meu japonês, que tem um Opala, que a gente está montando o motor todo original. Liguei para eles e falei a situação que eu estava passando e pedi para eles me acompanharem até a retífica do meu professor. A gente pegou o meu LTD verde, com o porta-mala grandão, tinha gasolina ainda bem, colocamos os 2 motores no porta-mala, fomos até o meu professor e falei: meu, seguinte, assim, 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 a retífica do meu professor fica no Parque Novo Mundo, na rua do Hospital Vermelhinho, eu não me lembro o nome da rua, chama Retífica Barreiro. Quem precisar fazer motor diesel, bomba injetora, pode ir, eu dou meu nome por eles. E assim, fomos nós 3 lá e falei: professor, assim, 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 posso eu medir na sua frente com a minha ferramenta e você ver se eu estou fazendo alguma coisa de errado? Eu fiz isso na frente dos meus clientes. Se meu professor falasse para mim que eu estava errado, ele ia falar isso na frente dos meus clientes. E eu não tenho vergonha, porque se eu tivesse errado, eu estava ali para aprender. Eu estava correndo esse risco. Medi, a gente até teve uma discussão, porque eles sempre medem fazem o cilindro pelo que o fabricante pede de folga. E tava dando uma divergência na conversa. Eles são velho é foda. Até que entramos num consenso. Eles mediram os 2 pistões, mediram os 2 blocos, olharam, até que entramos em consenso que o V8 estava na medida mínima. E a gente deixou bem claro pro Valci: 1.500 km tem que andar igual uma moça, não pode nem sonhar em carro esquentar. E o bloco dos 6 cilindros estava com 2 centésimos na parte